Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta em Apocalipse 2. É muito importante que você deixe sua Bíblia aberta em Apocalipse 2. Se você não é evangélico, se você é recém-convertido, se você está chegando agora para a igreja, às vezes é muito difícil folhear a Bíblia fisicamente, mas você baixa o aplicativo, só buscar pelo nome Apocalipse. Vai lá e Apocalipse, aí vai aparecer capítulo 2. Geralmente assim, livro, Apocalipse, capítulo 2. É importante para você acompanhar nesse momento o que nós vamos trazer da palavra, da mensagem de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, começando. Hoje é quase um estudo, não é muito uma pregação formal, mas a minha praia, que eu gosto. Existe uma diversidade no reino de Deus. Eu quero que você entenda que diversidade não é simplesmente aquilo que o mundo prega, tá? Porque o mundo está pregando diversidade, mas diversidade só de 2, 3 tipos. Ponto final. 2, 3 tipos. Não. Existe diversidade, é diversidade. Se você fosse abrir lá em Coríntios, né, a diversidade de dons, nós vamos chegar lá. Um spoilerzinho do final. Mas, diversidade. O problema é que nós, crentes, achamos que nós temos uma relação única com Deus. Achamos, sinceramente, que você entrar numa igreja, qualquer que seja essa igreja, você entrou numa igreja, ela é uma igreja de Deus, o pastor vai responder da mesma forma em todas as igrejas, os irmãos vão responder da mesma forma em todas as igrejas, então todas as igrejas são iguais, ou devem ser iguais, e você acaba ficando meio decepcionado quando percebe que as igrejas não são iguais. As 12 tribos eram de Israel, mas não eram iguais. Você tem as igrejas descritas aqui no Novo Testamento, Paulo fala, escreve elas, e elas não são iguais. Não são iguais. Há uma diversidade, há uma diferença. Eu quero dizer para você que há uma diferença no relacionamento de igrejas e no relacionamento de pessoas com Deus. Então, nem todas vão se relacionar com Deus da mesma maneira. E, sinceramente, nem Deus vai se relacionar com elas da mesma maneira. Mas há coisas iguais? Há. Há diferenças e igualdades. Mas primeiro vamos falar das diferenças. Volto a dizer, é um erro nosso achar que, por eu ser cristão, é tudo efetivamente a mesma coisa, que todas as igrejas têm que se comportar e ser a mesma coisa. Há uma diversidade. E eu quero falar com vocês um tema que, se um dia eu puder, tiver um pouco mais de tempo, eu quero até escrever um livro sobre isso. Eu gosto desse tema, é um tema que eu gosto. Mas hoje eu vou passar bem resumido para vocês. Hoje é um grande resumão. Por isso que eu falei que não é uma mensagem formal. Hoje é mais uma conversa, hoje é mais um estudo. Eu vou fazer um pequeno resumão daquilo que eu gosto de falar e de ver na Bíblia. Porque quando a Bíblia fala em Apocalipse das igrejas, ele fala, exemplo, de 7 igrejas. Essas 7 igrejas, rapidamente, só para você se localizar, elas estavam a mais ou menos 40, 50, no máximo 60 quilômetros uma das outras. Hoje a região chamada, está na Turquia. Elas eram perto. Então, muito provavelmente, a carta foi a mesma, a carta principal de Apocalipse, mas foi uma carta específica, um adendo específico no início para cada igreja. A compilação desses adendos, né, dessas cartas, gerou as 7 cartas do Apocalipse. Cada igreja que a carta de Apocalipse passava, tinha lá a sua partezinha peculiar. Essa aqui é endereçada à igreja X. Não sei se eu fiquei muito claro, mas é assim, a carta maior de Apocalipse, mas quando passava por cada igreja, elas eram muito perto, 50, 60 quilômetros. Elas eram pertinhos. E perto dessas cidades, no mapa, se você olhar geograficamente, estava a ilha de Patmos, aonde João escreveu a carta do Apocalipse. Então, João transferiu essa carta da ilha, obviamente ilha, né? Então, longe de tudo, assim, cercadinha, de água por todos os lados, porção de terra com água, cercada de água por todos os lados. Ele envia para a primeira igreja e é muito fácil de passar uma pela outra. 7 igrejas próximas, mas 7 igrejas que eram tão próximas, mas tinham características tão diferentes, algumas iguais, outras diferentes.
E dizem os teólogos, existe uma discussão teológica, se essas igrejas representam literalmente 7 igrejas ou 7 momentos da história. Existem correntes teológicas. Essas correntes teológicas são muito boas, são tão boas que eu vou ficar com as duas. Eu acredito sim que são 7 estados de igreja e também são estados no sentido de tempo. Eu acredito. Tem pastores que adotam uma corrente, tem pastores que adotam outra. Eu fico com as duas. Ainda vou dizer mais, eu fico com uma terceira. Porque igrejas são compostas de pessoas. E eu olho na Bíblia, quando eu olho as igrejas do Senhor, eu não vejo simplesmente 7 igrejas. Eu vejo 7 igrejas, posso ver também 7 eras. Mas eu vejo também 7 tipos de pessoas nos seus relacionamentos com o Senhor. E é isso que eu quero falar para você agora. Como essas igrejas representam também 7 tipos de relacionamento diferentes com Deus, 7 tipos de viver o Evangelho, com as suas coisas em comum e com as suas diferenças. Por isso que eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta em Éfeso. Éfeso é a primeira carta. Em Apocalipse 2. Porque eu vou ler junto com vocês. Está aqui. Apocalipse 2. Vai ficar a cargo do editor. Eu vou fazer um parêntese aqui. Se ele vai colocar ou não o texto, ele fique à vontade. Mas, de qualquer maneira, eu vou trabalhar com você como se você estivesse com a Bíblia aberta nesse momento comigo. Somos diferentes. E eu quero falar de 7 tipos de pessoas em relacionamento com Deus. Eu quero ver onde você se encaixa. Eu me encaixo em um deles, mas eu quero ver onde você se encaixa. Ou você conhece, a sua igreja pode se encaixar, porque fala 7 igrejas, mas também você pode se encaixar. No autoexame real, e nós vamos falar isso mais para frente um pouquinho. A primeira igreja que Deus fala é a igreja de Éfeso. No capítulo 2, eu pedi para você abrir lá, no versículo de 2 a 4. Para quem não está familiarizado com a Bíblia, é como se fosse um livro de lei, né? Parágrafo tal, inciso tal, artigo tal, é a mesma subdivisão. Livro, capítulo, para não ficar vagando, né, no cada capítulo, versículo, que é uma porção menor de cada capítulo. Vamos lá. 2. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Uma observação importante antes de nós não continuarmos. Se você está com a Bíblia online, procura a versão NVI, Nova Versão Internacional, é que nós estamos usando. Bíblia online, Bíblia no aplicativo, NVI. Se você tem a Bíblia, pegue a NVI, Nova Versão Internacional. Éfeso. Éfeso, para mim, representa um tipo de pessoa que eu conheço muito. Eu nasci e cresci no Evangelho. A minha vida foi igreja. Literalmente, igreja e altar. Tem gente que se converteu ao Senhor, que veio, tinha uma outra vida. Eu não conheço outra vida, eu só conheço a vida que eu tenho aqui, no altar. E eu, como fui apresentado nessa igreja, eu só conheço a vida dessa igreja. E diz assim, a vida assim, na igreja aqui. E Éfeso fala de uma pessoa firme na fé. Uma pessoa com obras, uma pessoa que tem uma vida ilibada perante Deus e perante os homens. Uma pessoa que tem uma vida, pode dizer assim, praticamente perfeita. Conheço as tuas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança, você não tolera homens maus, você pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, descobriu que eram impostores, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Mas você pode dizer assim, mas esse aqui é o crente ideal. Tem muita gente que tem cumprido uma vida com o Senhor e tem, de uma certa maneira, se achado o crente ideal. Na sua visão, está tudo certo, está tudo bem. Só que eu tenho aprendido na minha vida,
A Bíblia diz assim: após terminar tudo, fazer tudo, devemos dizer, somos servos inúteis. Eu tenho aprendido com uma frase que Jesus disse ao homem rico, que as pessoas dizem que é jovem rico. Ele diz que ele fez tudo na sua mocidade. Diz assim: ainda alguma coisa te falta. Nós caminhamos para o Senhor, mas sempre alguma coisa nos falta. Ainda alguma coisa nos falta. O problema desse homem, dessa pessoa com relacionamento com Deus, se você é assim, você tem que observar que às vezes tudo isso te faz viver uma vida em que você repete isso. E quando você repete esses passos, e quando você caminha nesses passos repetindo, te trazendo segurança no que você vai estar fazendo, porque isso traz segurança. Você pode cair numa coisa chamada ritual, que é a repetição de atos, até você tornar aquilo, interiorizar aquilo dentro de você. Você começa a repetir. E às vezes você está se achando tão bom, e realmente você tem obras tão boas, que a gente começa a focar. Eu digo você, um você é um genérico, tá? Eu uso muito aqui em Sião, um você é genérico. A gente foca tanto nisso, que a gente pode se esquecer que o mais importante não é o que a gente faz. O mais importante é amar a Deus. E em amar a Deus, você também passa a amar o seu irmão. Tem gente que tem uma vida espiritual ilibada, mas por algum motivo na sua vida perdeu, deixou escondido. Um dia eu vou pregar sobre isso. O pastor Onésio gosta muito desse texto, da palavra que ficou escondida lá no templo, se eu não me engano, de Josias, mas cabe aqui, se achou no templo de Josias, mas cabe aqui uma pesquisa que eu estou tirando de cabeça. Ficou perdido. Às vezes, na sua caminhada, o amor ao Senhor fica perdido. E o que nos move é o amor ao Senhor. Eu quero que você entenda, o que te move, não deve ser uma vida ilibada, em frente a você mesmo e a quem está à sua volta. O que te move, apesar de ser muito bom, não pode ser as tuas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança. Isso não é o suficiente para te levar adiante com o Senhor. Isso é consequência do seu amor ao Senhor. O que te move é o amor. E essas coisas são consequências do mover. Mas o motor que vai te mover, que vai te levar para frente. Ou, numa linguagem de trem que eu gosto muito, o trilho do teu caminho. O trilho é o amor. O que vai te guiar ali é o amor. Se não tiver amor, irmãos, eu estou meditando muito em 1 Coríntios 13. De nada me adiantaria. Leia Coríntios 13. Eu acho que Coríntios 13 ficou muito relegado. A gente ficou muito em dons espirituais, e são excelentes, bons, excelentes ferramentas para se pregar o evangelho. Mas a gente parou muito ali. E deixou o amor para casamento. Nós deixamos o 1 Coríntios 13 somente para casamento. Todo casamento aqui em Sião, nós dizemos, lemos, recitamos 1 Coríntios 13. Então, eu faço isso, o pastor Onésio faz isso. Mas não quer dizer que seja só em casamento. Deve ser uma verdade em nossas vidas. Porque depois dos dons espirituais, e depois das obras, depois de tudo, agora eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Guarde isso. Então, a primeira pessoa pode ser de um relacionamento, de uma vida ilibada espiritualmente, mas pode estar esquecendo que existe uma coisa mais excelente, o amor. Por isso que eu não posso me deter muito, que só isso daria uma pregação. Temos mais 6 ainda. Esmirna, 2, de 9 a 10. Conheço suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás.
Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Eu sei que é muito difícil. Ninguém quer ser Esmirna. Eu não vi nenhuma igreja chamada Esmirna até hoje. Se tem, deve ter. Com certeza deve ter. Mas eu não vi, pelo menos não no Brasil, não no Rio de Janeiro. Nenhuma igreja chamada Esmirna. Eu acho que nem nós, como crentes, queremos ser Esmirna. Mas a verdade é que temos muita gente andando, vivendo nesse mundo como a igreja de Esmirna. Nós queremos, a verdade, irmãos, é que nós queremos sempre ser vitoriosos. Vitoriosos. Triunfantes. Mas tem pessoas que Deus chamou para um tipo especial de vida, que é como Esmirna. Pessoas simples, amadas do Senhor, mas vão viver toda uma vida simples. Deus não chamou para a riqueza desse mundo. Tem pessoas que Deus não chamou para as riquezas desse mundo. Tem pessoas que vão até ser perseguidas. Tem pessoas que têm até momentos de sofrimento. Um dia eu estava no sepultamento, eu fui para um sepultamento na Costa Verde. Enquanto isso, alguém famoso morreu e estava sendo celebrado pelo Brasil todo, com reportagem e tudo. E a gente estava lá naquele sepultamento simples, assim, mais simples, bem simplesinho, um cemitério bem simples, na capela bem simples na Costa Verde. E eu estava ali, eu falei, eu nunca esqueci daquilo. Nesse momento, eu estava lá no sepultamento, quando me deram a oportunidade, eu falei, olha, nesse momento há alguém famoso, que eu não lembro realmente quem é, que está sendo celebrado pelo mundo. E nesse momento há o Filho de Deus, que viveu uma vida simples, que não é conhecido por ninguém a não ser as pessoas à sua volta. Está sendo sepultado aqui. Mas o Senhor não está olhando por a pessoa famosa que morreu lá, sem ele. Deus está olhando para esse culto que está sendo celebrado aqui, do irmãozinho simples que faleceu. Tem pessoas que podem viver e vão viver uma vida simples. Se Deus não te chamou para riquezas desse mundo, se você foi chamada para ser Esmirna e até ter sofrimentos, ter privações, saiba que ao final de tudo, você é muito amado por Deus e Ele vai te dar a coroa da vitória. Mas não é uma coroa da vitória nessa vida, é uma coroa que Ele tem reservado para você além dessa vida. Essa vida não é tudo, mas sim há pessoas que foram chamadas e vão ser. E quantos crentes há nesse Brasil afora? Anônimos, que não conhecemos, pastores anônimos, igrejas anônimas que não farão parte da história contada, mas que farão parte da história do Senhor. E a Bíblia diz que o trabalho da alma ele verá e ficará satisfeito. Guarde isso. O mais importante desse mundo não é ter bens. O mais importante desse mundo é ser amado pelo Senhor. O mais importante desse mundo é Deus olhar para você e ficar satisfeito. Então saiba, nem todos terão riquezas, a honra, a lembrança, os bens desse mundo. Nem todos foram chamados para isso. Mas todos nós somos amados pelo Senhor. Então Deus efetivamente, segundo o que eu vejo aqui, nas 7 igrejas do Apocalipse, Ele não prometeu riqueza material, Ele prometeu prosperidade. Prosperidade é a diferença de riqueza, guarde isso. É o que você tem, vai sobrepujar, sobrenaturalmente, vai dar para você viver uma vida digna, uma vida boa, ainda vai sobejar o que você tem, no nível que Deus te deu para você viver. Nem todos seremos ricos. Nem todos os pastores, eu quero dizer agora líderes, seremos líderes de igrejas grandes, com ministérios prósperos reconhecidos a nível mundial, ao nível de Brasil. Muitos de nós estão destinados a sermos anônimos nesse mundo, porém reconhecidos pelo Senhor. Então esse é o segundo tipo.
Essa mensagem vai ser um pouquinho mais extensa, eu peço que você fique comigo. Pérgamo, a terceira igreja. 2, 13 a 16. Sei aonde você vive, aonde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Digo, de igual modo, que você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei breve até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Eu posso dizer para você, hoje, através da oração e intercessão de, pelo menos, eu posso dizer da Igreja Batista Sião, que nós temos um trabalho muito grande no Projeto Cristo na Praça, que a gente chama Projeto Cristo na Praça. Você que não conhece agora pode conhecer. Projeto Cristo na Praça. Nós estamos todos os dias no que chamamos de festa profana, carnaval. Como nós somos aqui? Não somos diferentes, não nos fantasiamos, não pegamos instrumentos diferentes, não cantamos músicas diferentes, nem ritmo diferente. Como nós somos aqui? Nós vamos para a rua. E o carnaval de Campo Grande ele tem recuado. Da Zona Oeste tem recuado. Isso é um fato. Mas são 25 anos. 25 anos fazendo isso. Nós vivemos numa cidade onde o carnaval é a força motriz do carnaval no Brasil, é o Rio de Janeiro. Vivemos numa cidade, agora tem gente que vive em cidades onde a força motriz é a idolatria. Não cabe aqui falar mais profundamente, mas tem gente que mora em lugar onde o que move a cidade, o que faz a cidade andar economicamente, o que gera turismo para a cidade é a idolatria. E a Bíblia fala do povo de Pérgamo, que eles estavam no lugar assim. E quando a gente está no lugar assim, a gente aprende muito a ser resistente ao chamado inimigo externo, aos ataques que vêm de fora. E tem crentes que são muito resistentes ao ataque que vem de fora. Os ataques que vêm, as pessoas querem oferecer algo, ele já está aqui doutrinado, firmado, não aceito. Se a pessoa diz assim, você tem que renunciar à sua fé, não aceito. Você tem que capitular de algum conceito, você tem que pegar algum conceito, deixa um conceito de lado, não deixo. Firmado, isso é ótimo, mas ainda alguma coisa pode faltar a você. Tem gente que aprendeu a firmar a fé nas coisas que vêm de fora, mas não filtra o que Satanás está implantando dentro da igreja. E sim, Satanás pode implantar as suas artimanhas dentro da igreja. A Bíblia está falando aqui, remetendo a Balaão. Balaão não pôde trazer maldição ao povo de Israel. Então ele ensinou o povo de Israel a pecar. É uma tática que Satanás usou naquele tempo e usa hoje. Sim, Satanás tem tentado ensinar o povo a pecar. E para isso ele tem pessoas que cumprem esse propósito. E nós devemos estar atentos não somente aos inimigos externos, às coisas que vêm para provar a nossa fé, mas tem gente que está muito atento a isso. Mas quando vem algo que vem dentro da igreja, por um cantor, por um pastor, por uma igreja, por um conceito novo, vale. E a Bíblia está dizendo, não vale. Tenho, porém, contra ti uma coisa. Não vale tudo que sai de uma igreja. Porque há gente que pode estar, há pessoas que podem estar sendo usadas por Satanás para levar o povo a pecar. Isso existe, está aqui e está aqui. Leia a Bíblia de novo que você vai ver. Isso é tão profundo, vamos lá. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão.
Tem gente que não filtra nada do que vem, porque diz que é gospel, porque disse que é evangélico, porque veio de um cantor evangélico, de um pastor evangélico, de uma igreja dita evangélica, aceita tudo. A Bíblia está dizendo, eu tenho, porém, contra ti uma coisa, se conserta. Não é tudo que vem, tem que ser provado na Bíblia. Aí, Éfeso está certo, porque isso Deus elogiou, e você provou, e você não viu que não eram. O povo de Pérgamo não provava. Ah, porque deu certo? Então vamos embora, a gente está junto. Gente, tem gente assim, a gente está vivendo um tempo assim, onde as pessoas estão aceitando tudo, porque o que é a fake news? Eu vou, daqui a pouquinho assim, a gente vai prosseguir, mas deixa eu falar uma coisa, o que é fake news? A fake news se propaga porque alguém fala para outro. Então, o que acontece? Não é que a informação seja verdadeira, é porque quem passou a informação é confiável. Então, se eu passar para a Milene uma notícia, ela vai dizer assim, poxa, meu marido passou para mim, então essa notícia é confiável. Não é a notícia em si, é quem me passou. Por isso que a fake news se propaga. Eu recebi essa semana uma fake news, eu vou ter que passar por ela, e é uma fake news, em que, na verdade, era uma série coreana que falava, nesse momento que nós estamos vivendo, eu preciso falar disso aí, falava que a China implantava um vírus no mundo, mas era uma série coreana, que por acaso fez isso. Os Simpsons, dá uma de nerd, os Simpsons, de vez em quando, eles acertam alguma coisa. Acertaram que o Donald Trump ia ser presidente e vai por aí afora. A série acertou no chute. Aí alguém pegou essa série e disse que era um documentário que provava que a China tinha feito um vírus e começou a espalhar. E como é que isso se espalha? Justamente por quê? Por eu achar que a fonte é confiável, quem me passou foi meu primo, foi meu sobrinho, foi fulano e tal, e a partir daí eu reproduzo, porque quem passou para mim é confiável, mas a mensagem não é. Paralelo. Às vezes você gosta tanto do teu cantor, tanto do teu pastor que eu digo de fora, não é o teu pastor do teu púlpito, não. Você gosta tanto do pastor da internet, tanto do cantor da internet, tanto dos conceitos da internet, tanto que você já não verifica se aquela mensagem que eles estão passando é de Deus, é bíblica, tem fundamento bíblico. Você só olha o seguinte, eu gosto do fulano, se ele falou, eu obedeço, eu faço. Se ele falou, pode. Cuidado. Que Deus está dizendo, você é um tipo de pessoa que tem um problema. Eu tenho, porém, contra ti uma coisa. Cuidado, cuidado. Já falamos muito de Pérgamo, vamos a Tiatira, que algumas personalidades, algumas formas de relacionamento com Deus, realmente, você precisa dedicar mais tempo. Por isso que é uma palavra rápida, mas isso merecia um estudo, quem sabe até um livro. Tiatira, capítulo 2, 19 a 20. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora que no princípio. No entanto, tenho contra você isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Sei que você está fazendo mais agora que no princípio. São pessoas que trabalham para o reino de Deus. São pessoas que realmente têm um coração no reino. Mas são pessoas que parecem que... Tem pessoas que parecem que para viver bem na sociedade, às vezes elas fingem que não veem algumas coisas. Eu lamento dizer, mas há casamentos em que, principalmente as mulheres, principalmente elas, mas também em porcentagem menor os homens, parecem que não veem algumas atitudes dos seus maridos para bem viver. E algumas atitudes até que são bastante condenáveis. Tem gente que tem esse hábito. Prefere não ver, fingir que não acontece, como se a ignorância ela conseguisse cobrir as coisas. Transportando isso para o reino de Deus, há pessoas que trabalham para o Senhor,
mas que em suas vidas acabam para não entrar um embate, uma discussão, para não terem um problema, para não trazerem para si um problema, elas acabam tolerando o pecado. Então, assim, há pessoas no reino de Deus, no seu relacionamento com o Senhor, que até trabalham para o Senhor, mas estão tolerando o pecado. Existem crentes que toleram pecado. Existem igrejas que toleram o pecado. Existem igrejas que sabem que há o pecado, sabem o que tem que fazer, mas não fazem, com medo do confronto, com medo do embate, com medo da perda. É assim na vida. A nossa vida em sociedade é assim também dentro das igrejas. Tem gente que não quer ver algo que sabe que acontece, com medo do embate, principalmente com medo da perda. Para Jesus, você tem de perder algumas coisas, sim, da sua vida, coisas que não acrescentam a sua fé, e tolerar pecado é inconcebível para o Filho de Deus. Não estou dizendo para você virar xerife da vida dos outros. Tem gente que pode tomar essa palavra e fazer o avesso dela e ficar sendo xerife da vida dos outros. Você está pecando, você está pecando. A Bíblia manda não tolerar o pecado. O pastor falou para não tolerar o pecado. Não é isso. São pecados que você conhece, na sua vida ou na vida de terceiros, que afetam você, afetam a sua igreja, afetam o seu ministério, afetam a sua vida pessoal. Você sabe que eles existem, mas para não entrar, para não gerar conflito, você finge que eles não existem. É muito comum. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, sou a terceira geração de pastor. Tenho um pouquinho de experiência para falar nisso. É muito comum líderes, aí nós vamos lá para Eli, lembrar de Eli, líderes que olham para os seus filhos e com o intuito de preservá-los na igreja, eu não digo só líderes agora não, acabam não fingindo que não há coisas a serem corrigidas, pecados na vida dos seus filhos. E os filhos às vezes vão por caminhos tortuosos e arrebentam o seu ministério, porque você viu pecados, mas não teve coragem para corrigi-los. Então, deixa eu dizer, você não está sendo como julgador do seu irmão, sair procurando pecado na vida dos seus irmãos. Estou falando agora de pecados que atrapalham você. Aquela igreja tinha um pecado lá dentro, que Deus chama aquela mulher de Jezabel. E olha quando Deus fala de Jezabel, se a gente chegar hoje, nesse tempo de hoje, chegar para assim, olha, irmão, a gente tem que excluir essa irmã porque ela é uma Jezabel. Ih, dá problema. Chamar alguém de Jezabel dá problema. Deus chamou de Jezabel. Falar com o irmão que Satanás... Você imagina quando Paulo disse, vou entregar o corpo dele a Satanás para que o espírito seja salvo no juízo. Se um pastor chega no púlpito, fulano fez isso, isso é inconcebível, isso é uma abominação. O corpo está entregue a Satanás para que a alma seja salva no dia do juízo. Eu tenho gente assim, pastor, que isso, falta de amor. A Bíblia também o diz. Desculpa, existem pecados que te fazem tão mal que Deus tem mais do que raiva do pecado. Ele tem um sentimento assim de repulsa completa. Ele chamou aquela mulher de Jezabel, mas a igreja tolerava. Eu te pergunto, tem algum pecado que Deus está chamando de Jezabel que você está tolerando, seu, ou que afete diretamente você? Deus está dizendo assim, olha, eu dei um tempo. Desculpa, uma palavra muito dura. Deus está dando um tempo para você. Pecado tem que ser confessado, corrigido. Se o pecado é de terceiro, meu irmão, se corrige, minha irmã, se corrige. Não. Desculpa, espiritualmente falando, não podemos mais caminhar juntos. Por que eu falo espiritualmente falando? Tem casos que é fisicamente. Mas tem casos que a pessoa não se quer se corrigir, que você não tem como botar para fora de casa. Até falei de casa, então já dei logo a pista, né? Principalmente membros de família. Tem casos até que talvez você tenha que colocar para fora de casa. É duro, por isso que a gente merece uma pregação só sobre isso. Mas às vezes você não pode. Mas você fala, olha, aqui, nesse aspecto da nossa vida, nós não vamos caminhar juntos. Eu não aceito isso. Isso eu não aceito. Espiritualmente eu não aceito. Eu não quero isso na minha casa, eu não quero isso na minha vida.
a gente poder terminar e passar por essa igreja rapidamente. No meu aniversário, no aniversário de casamento, não. No meu casamento, aventou-se, por parte da família que eu amo, e que parte da família deve estar me assistindo agora, mas estou falando aí de 23 anos atrás. Parte da família queria fazer o que sempre faz, a sua vida, né? Seu churrasquinho com a sua cervejinha, tal, o pessoal gosta, tem gente que ainda gosta, tal. É o seu hábito natural de vida. Mas o pastor Onéias, que é o nosso pastor presidente, meu pai, ele tinha um propósito na vida dele. Na minha casa, não. Na minha casa, esse tipo de coisa, não. Ele era na época, não, ele já era pastor. Ele foi pastor em 92, eu casei em 97. Claro que ele já era pastor. Ele disse, não, na minha casa, não. Mas os familiares, assim, né, conversando com ele e tal, poxa, é a nossa, né, é o nosso hábito de viver. Assim, olha, é o seu, mas é o meu hábito também não ter. E vocês nos amam tanto que vocês virão ao nosso churrasco e não terá cervejinha. Irmãos, vieram ao nosso churrasco sem a cervejinha. E sabe de uma coisa? Pelo menos a lembrança que eu tenho. Se você que é meu parente agora está me assistindo tem uma lembrança diferente, a lembrança que eu tenho é essa, eu vou contar a lembrança que eu tenho. A lembrança que eu tenho é que foi um dia muito feliz sem a cervejinha. Foi um churrasco feliz e agradável sem a cervejinha. Tem coisas que na minha casa não entram, mesmo que eu tenha perda. E não entram, e não vão entrar. É um exemplo simples. Eu estou falando de coisas pesadas, mas dei um exemplo mais simples, de mostrar o seguinte, tem coisas que não entram. Naquele caso, Deus foi tão bom que convenceu a todos e deu um dia agradável. Mas tem coisas que não entram na minha casa. Tem coisas que na minha casa, na minha vida, não podem ter e não terão. Passando, senão eu vou ficar muito tempo aqui, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você, dava vontade de ficar pregando sobre cada igreja. Vamos mais adiante. Sardes, já no capítulo 3, vamos para frente. 3, de 1 a 4. Essas são as palavras daquele que tem os 7 espíritos. 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. O Senhor sempre diz isso, é quase uma unanimidade, né? Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Irmãos, eu vou parar por aqui. Sardes é uma igreja espiritualmente morta, mas que aos olhos dos outros parece viva. Guarde bem isso, que ela tem muita semelhança com a última igreja. Sardes é a igreja que fingia uma coisa que já não era mais. Quantos crentes fingem uma coisa, estão fingindo uma coisa que já não são mais? Você era vivo antigamente, mas o pecado tomou o lugar do Espírito Santo na tua vida. A Bíblia chega a dizer morto. Difícil a Bíblia chegar a dizer morto, né? A Bíblia está usando umas palavras duras para pessoas e para a igreja. Tem igrejas e tem pessoas que parecem vivas, viçosas, com obras boas aos olhos das pessoas. Tem crentes que estão mortos por dentro, mas estão tentando disfarçar isso e passando até uma ideia para as pessoas que a coisa está boa, que as obras estão boas, mas está morto espiritualmente. Quantas igrejas hoje estão fazendo tanta coisa, mas Deus sabe, o cerne dela, o centro dela, a vida espiritual dela, morreu. Quantos crentes hoje estão fazendo tantas coisas, mas morreram? O pecado, as coisas sufocaram. Vamos lá. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Se você não estiver atento, venha como um ladrão. O que o Senhor está dizendo? Obedeça o que você já ouviu. Se você está vivendo uma vida fingida no Evangelho, mas você está se sentindo morto por dentro, a Bíblia está dizendo para você, obedeça aquilo que você já ouviu. Porque o Senhor vem no momento
em que você não espera. Aliás, um dia eu preguei sobre isso. A gente tem que estar sempre preparado. E um dia ainda vou pregar sobre isso, não sei se domingo que vem, sobre vigiar. Porque a gente nunca sabe a hora que o Senhor vem se encontrar conosco. Eu já preguei sobre isso. Você nunca sabe quando o Senhor vem buscar frutos na sua vida. Você nunca sabe. Então não adianta viver uma vida disfarçada. Você está morto por dentro. Agora vamos tirar o pecado. Vamos falar de outro tipo de morte. Você está morto por dentro. Você está desanimado. Sua vida espiritual está um caco, está um caos. Mas você chega na igreja, paz do Senhor. Sabe, parece que você exercita em casa para chegar na igreja e a paz do Senhor. Quando acaba, é igual aquela pessoa que bota aquele monte de coisa assim para poder prender a barriga. Eu sou barrigudo, eu não gosto da minha barriga. Então, uma coisa que eu não gosto da minha vida é a minha barriga. Mas tem pessoas que realmente trava tudo. Quando chega em casa, pum. Tem gente que vai para a igreja assim, está tudo bem, trabalha na igreja, mas internamente sabe, está morto. Aquilo não está representando mais nada para você, mas você tem medo de sair da igreja porque você sabe que o evangelho é realidade, você sabe que Cristo vai voltar, você sabe que quem morrer sem Cristo vai para o lago de fogo e enxofre, quem morrer com Cristo vai para o novo céu e nova terra, você sabe de tudo isso, então você tem medo, e pelo medo de você sair disso, de você não estar inserido nisso, você fica na igreja, mas está morto por dentro. Ouça o que já te foi te dito. Volte aos tempos, às veredas antigas. Retorne a caminhos que antes você ia, caminhos espirituais. Volte lá no começo. E retome isso na sua vida. E não adianta ficar disfarçando a sua vida. Filadélfia. Irmãos, Filadélfia. Filadélfia. Filadélfia é a igreja que todo mundo... Agora eu deixo para você o capítulo 3, de 8 a 10. Eu não vou ler, mas eu gostaria que você depois visse na sua Bíblia. Mas assim, a igreja de Filadélfia é uma igreja muito fácil. Era uma igreja simples, humilde no lugar. A Bíblia fala da pouca força dela. Mas é uma igreja, e eu quero chegar nisso, é uma igreja interessante, onde todos pensam que são ou querem ser. Filadélfia é uma igreja, na visão de muitos, ideal. E na visão de muitos é o que nós somos, independente de como nós estamos. Então parece o seguinte, não, eu sou Filadélfia. Por que eu sou Filadélfia? Porque a Bíblia diz, eu sou a igreja mais bonita. Então eu sou Filadélfia. Tem gente que se autoproclama Filadélfia, quando na verdade é outra igreja. Então eu quero falar nesse aspecto, eu não quero aqui elogiar, né? Há pessoas que são Filadélfia, existem pessoas que são? Existem. Se uma igreja você imagina uma igreja, que é uma porção de gente, você imagina então se não tem, claro que tem pessoas. Uma igreja Filadélfia, claro que tem pessoas de Filadélfia. Eu não vou elogiar você, Filadélfia, que é Filadélfia. Só vou dizer uma coisa, que é um padrão que muitos pensam que são, ou se autoproclamam, eu sou Filadélfia, eu sou isso, porque a Bíblia diz que eu sou, a Bíblia diz, né, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Isso é uma verdade, mas às vezes a gente eleva isso a um aspecto errado. E eu sou Filadélfia, e às vezes você não é. Então eu quero dizer uma coisa, há pessoas que são como a igreja Filadélfia? Há uma reunião de pessoas que são como a igreja Filadélfia? Mas isso não é um padrão, isso não é todo mundo. De 7, uma. De 7, uma. Guarde isso. Então, não se autoproclame, às vezes, aquilo que você não é. Pense, realmente, no seu relacionamento com Deus, para descobrir quem você é. Laodiceia é a última igreja, e eu vou encerrando aqui. Laodiceia é a igreja que ninguém quer ser. Se todo mundo quer ser Filadélfia, ninguém quer ser Laodiceia. Né? Laodiceia, Laodiceia eu quero abrir, porque eu acho muito interessante, rapidinho, 15 a 19, capítulo 3, 15 a 19, deixa eu passar minha Bíblia, conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente,
estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Até o 19. Dou-lhe esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre corilho para ungir seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há muita similaridade entre Sardes e Laodiceia. Só que Laodiceia tem uma característica peculiar. Ela fica em cima do muro. É a igreja nem quente, nem morna. É a igreja, e existem pessoas assim, tem crentes que não são frio nem morno. Olha, pastor lidar com um membro assim, o membro não vai nem fica. Nosso procedimento tem que ser assim, sim, não, mas tem crente que não vai, você pensa assim, agora vai, não foi. Agora esfriou, não esfriou. E uma característica interessante deles, esse tipo de pessoa, ou tipos de pessoas assim como Laodiceia, e igrejas também, é que depositam muito a sua fé nos seus bens. Se a gente fosse fazer um estudo de Laodiceia, do colírio, né, das suas águas, da sua localização, do que ela vendia, a gente hoje não é um estudo sobre Laodiceia. Então vamos deixar isso tudo de lado. Sabendo disso, vamos deixar isso tudo de lado para ficar aqui para essa palavra. Tem igrejas, mas agora tem que falar de igrejas. Tem igrejas que nós estamos dizendo assim, como essa igreja é bonita, como essa igreja é importante, como essa igreja é isso, como essa igreja é aquilo. E a igreja se acha assim também. E o Senhor está dizendo, é miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, é duro de dizer isso, mas é a palavra de Deus que diz. Tem irmãos, tem pessoas que estão se achando o máximo no reino de Deus. O máximo. Mas o olhar de Deus não é o olhar que nós temos sobre nós mesmos. Aí fica uma dica. Quando você olhar alguém para saber como está diante do Senhor, não olhe com seus olhos, não olhe com os olhos de Samuel. Samuel era um homem de Deus, que olhou para o forte, assim, é esse. E era o mais mirradinho de todos, o mais bonitinho de todos. Naquela época, irmãos, ser bonito, formoso, jeitoso, tocador, músico, isso aí não vai dar para muita coisa, não. Eles queriam homens fortes, guerreiros, mas era aquele que se tornou o maior guerreiro de Israel. Irmãos, às vezes nós estamos olhando e você faz questão de dizer isso, eu sou aquilo. Tem gente com ministério, até sendo reconhecido, até nacionalmente, mas agora dizer assim, a nível pessoal. Esse que a gente encontra, assim, irmãos que a gente encontra. Não estou dizendo de ministérios grandes, nacionais agora não, apesar de existirem também, que estão se achando o máximo. Mas Deus está dizendo, você não é nada disso. Então vamos entender uma coisa. Às vezes o seu olhar sobre você mesmo e o olhar das outras pessoas que só alimentam o seu ego não é a visão de Deus sobre você. Busque a visão de Deus. Porque o seu olhar pode estar errado. Você está achando que você é muita coisa, Deus está olhando se você não é nada. Aí os outros estão alimentando-se em você. Olha, né? Falando em ego, eu sigo algumas pessoas que elas só sabem postar foto do rosto. Rosto nessa posição, rosto nessa, rosto para cima, rosto para baixo, rosto isso, momento durante os dias, rosto depois de tomar banho. É um ego muito grande. E pode ser alimentado assim, eu sou muito bonito. E as pessoas podem dizer assim, você é muito bonita. Na verdade, a pessoa não é tão isso que está pensando de si mesmo. Mas a realidade não é nem para menos, mas também não é nem para mais. Vamos entender uma coisa, eu quero pegar essa parte. Eu sei que o Laodiceia é uma questão mais complexa. Mas deixa eu terminar com essa parte. Entenda isso. A sua visão sobre você mesmo, desculpa a redundância,
E a visão que os outros têm, que alimentam essa visão que você tem, complicado, né? Pode não ser a visão que Deus tem de você. A visão que você tem do seu ministério, a visão que você tem de você mesmo na igreja, não pode ser a visão que Deus tem sobre você. Tem gente se achando muito dentro das igrejas, independente do tamanho da igreja. Mas não é a visão que Deus tem sobre você, que você tem sobre você mesmo. Essa é a pior igreja. Eu quero dizer isso para você. Cuidado. Você pode estar se achando o máximo dentro da igreja, seja qual tamanho for. E Deus está dizendo para você, você não é nada disso. Então tem gente andando por aí, com ministérios inflados, pessoas inflando o seu ministério, se auto-inflando, independente do tamanho do ministério, independente. E Deus está dizendo, você não é nada disso. Tem igreja que está se achando o máximo, e Deus está dizendo, você não é nada disso. Então vamos parar por aqui e vamos terminar. Tem pessoas que você pode estar dizendo, são altamente espirituais, porque ela tem. E elas estão se achando, nós estamos vencendo, nós somos mais que vencedores, nós somos melhor que você, porque nós temos. E Deus está dizendo, vocês não têm nada daquilo que é importante para mim. Vocês têm o que é importante para vocês. Então, cuidado, que você pode estar se alimentando de pessoas que, na verdade, não tem nada de Deus, mas elas aparentam ter muita coisa, mas não tem nada de Deus. Está vendo por que você não pode se alimentar de qualquer fonte? Está vendo que você tem que pegar todas as fontes, independente de quem seja, e calibrar com a palavra de Deus? Se não tiver aqui, dispensa. Cabe a nós fazermos um autoexame. Irmãos, texto da ceia é fundamental. Cabe a nós fazermos um autoexame. Eu vou citar uma palavra que é usada em outras áreas, um autoconhecimento. Para nós verdadeiramente sabermos quem somos diante do Senhor. Como está meu relacionamento com Deus? Quem eu sou de verdade? Não adianta fingir que você é Filadélfia, que todo mundo é Filadélfia, que não é assim. Para mudar, para corrigir se algo estiver errado. Autoexame, ele é fundamental, conhecer a Bíblia. Para a gente poder terminar, eu não quero falar só de desigualdade. Todas essas características, por mais terríveis que sejam, ou por melhores que sejam, são filhos de Deus. Eu quero terminar dizendo assim, todos são filhos de Deus. Porque a gente pode dizer assim, mas fulano é filho do diabo, mas o fulano não é convertido. A Bíblia diz em começo de Apocalipse 1:5, parte B e 6. Agora eu vou ler. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Isso vem antes das igrejas, antes das cartas às igrejas. São todos nós. Ele nos libertou dos nossos pecados. Mas o caminho que escolhemos seguir no nosso relacionamento foram diferentes. Essas igrejas foram diferentes. Mas todos eram filhos de Deus. Não estava falando aqui a ímpios, a filhos. Segundo, para a gente poder terminar. Lembramos do que diz a palavra de Deus. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. 1 Coríntios 12, 4-6. Isso para quê? Para relembrar que o conceito da diversidade existe, mas Deus é o mesmo. E Ele sempre busca nas igrejas, Ele sempre buscou conserto com os que estão errados. Então, no final de tudo conserto. Conserte-se com o Senhor. Se algo na tua vida está errado, se algum relacionamento teu com Deus não é sadio, para que todos cheguemos ou a Filadélfia ou a Esmirna. São igrejas que não receberam repreensão do Senhor. E eu acho interessante, para finalizarmos mesmo esse texto, que ele fala do Deus Trino. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, mas o Deus é o mesmo Deus. Então, somos todos filhos de Deus. A diferença está no nosso relacionamento com Ele. Deus te abençoe grandemente e que você possa refletir sobre essa mensagem, porque essa mensagem é para a sua
reflexão. Faço uma proposta para você. Nesse dia, ou nesses dias que virão, que você ouvir essa mensagem, faça um autoexame real. E mediante essas palavras, leia de novo Apocalipse 2 e 3, para você entender quem você é hoje e quem você deve ser no Senhor. Que Deus te abençoe grandemente.